Pronto, já começou a gravar. Então, boa noite oficial agora a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês, né? E deixa eu compartilhar a minha tela aqui, que a gente começa o bate-papo. Deixa eu só iniciar aqui no modo apresentação e a gente bate um papo. Só um segundo que já vai aparecer minha tela para vocês já. Aí. E deixa eu só compartilhar a tela aqui. Apresentação. Deixa eu só entrar aqui na tela. Deixa eu ver aqui. Só um segundo. Tem uma coisa aqui que não está me permitindo compartilhar. Acho que agora foi. Me confirme aí se vocês estão vendo a minha tela, a minha apresentação grande, tá? Faz essa gentileza. Sim. Beleza, galera. Aqui. Sim. Show de bola aí. Então, a ideia é apresentar a vocês o framework Business Agility Management. Essa é a primeira vez que eu estou apresentando esse framework, tá? Ele vai sair num livro sobre agilidade e depois vai ter um livro só desse framework. Aproveite também aí depois para quem quiser, né, se inscreve lá no nosso canal do YouTube e acompanha a gente nas redes sociais também, tá bom? Então, o que eu vou conversar com vocês aqui nessa apresentação? Primeiro eu começo falando o que é agilidade, depois eu vou falar do ambiente de negócios hoje, o que a gente busca, até aí para a gente entender por que a gente precisa trabalhar agilidade, por que a gente precisa buscar um framework ágil para a organização como um todo. E logo em seguida eu apresento o framework Business Agility Management. Queria lembrar a vocês, pessoal, que a gente está fazendo modo apresentação aqui mesmo, então eu vou apresentar o framework e no final eu vou abrir para perguntas, tá? Por isso que a gente fez em formato de webinar e não em formato de live aí, para que a gente possa apresentar primeiro e no final vocês perguntam, acho que vai ser mais produtivo aí, tá bom? Mas qualquer coisa vocês podem ir falando aí no bate-papo que eu vou dando uma acompanhada aí também. Deixa eu ver aqui, o pessoal está falando no bate-papo, deixa eu ver se... Espero que todos estejam... Ah, tá. Então, já colocou aí nossas endereços nas redes sociais. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria começar o que é agilidade nos negócios. A gente escuta muito falar, é um nome que está super na moda aí, Business Agility, agilidade no negócio, mas o que é isso? Agilidade nos negócios é a capacidade da nossa organização de se adaptar rapidamente às mudanças. De adaptar o quê? De adaptar os produtos e serviços que a gente tem a oferecer para atender à nova realidade de negócio, ao novo mercado, às novas necessidades. E essa adaptação dos nossos produtos e serviços, ela precisa ser a um custo-benefício aceitável, né? Então, isso é agilidade nos negócios. A gente tem nossa organização, não nossa área em si, nosso projeto, isso também, né? Mas a empresa como um todo, ela precisa ter capacidade de se adaptar a uma mudança de mercado. Imagina agora nessa mudança abrupta que aconteceu com relação aí ao coronavírus, a gente em casa, né? As empresas que reagiram rápido tiveram vantagem competitiva, já botaram... As escolas fizeram muito isso, né? Meu filho está fazendo aula na escola, está fazendo aula no judô, está fazendo aula no cultura, tudo de casa, aula online. Então, mas a gente precisa adaptar os nossos produtos e serviços aí à nova realidade. Então, isso que a gente chama de agilidade no negócio. Isso aqui, para muitos aqui,
né? Para muitos aqui, eu estou chovendo no molhado, mas para a gente garantir que todo mundo entende aí que ambiente que a gente trabalha hoje. A gente trabalha no mundo chamado mundo VUCA, né? Pode ser que alguns não conheçam esse H aí. Então, o que é esse mundo VUCA? Primeiro, a questão de volatilidade. A gente vive num ambiente extremamente volátil. Eu garanto que a gente começou o ano, não sei se todos, mas eu comecei numa expectativa ótima. O Brasil vai crescer mais de 2%, vamos fazer muito serviço, vamos vender muito nossos produtos, não é? E aí acontece isso, a gente está em quarentena, né? Uma expectativa de recessão, de PIB negativo esse ano aí, não é? Então, o Trump fala alguma coisa, afeta aqui, alguém fala alguma coisa aqui, afeta a bolsa, né? Muda cenário, então é muita volatilidade. O de incerteza também é uma baita realidade. Vamos pensar, a incerteza quer dizer o seguinte, que os processos, os métodos, os frameworks, o que a gente usou para resolver problemas anteriormente não necessariamente vão servir para o problema atual. E também o que a gente usar para resolver os problemas atuais não necessariamente vão funcionar nos problemas futuros, né? Se a gente pegar aí o coronavírus, será que se a gente aplicar o que funcionou na Coreia do Sul, no Japão, na China, que vai funcionar? A gente não tem essa certeza, né? Então, a certeza é isso. Terceiro é a complexidade. Eu vou detalhar no próximo slide um pouquinho de complexidade, mas a gente vive em um ambiente extremamente complexo. A gente vive num ambiente multiprojeto, multitecnologia, multi-equipes e extremamente complexo. Isso já vem de algum tempo. Não existe projeto simples hoje em dia. É muito difícil pegar um projeto simples. Mas eu vou falar de complexidade no próximo. O A vem de ambiguidade. O que é essa ambiguidade? Se a gente tem um problema, a gente tem muitas opções de solução que a gente pode usar para resolver um mesmo problema. Então, a gente precisa ter coragem para a tomada de decisão. É igual agora, né? A gente está com coronavírus aí. É o quê? Lockdown horizontal? É lockdown vertical? Se for lockdown horizontal, como fazer? Se for lockdown vertical, como fazer? Então, a gente tem uma série de opções, a gente tem muita ambiguidade e a gente precisa ter coragem para tomar a decisão. E o H, talvez vocês, alguns já conheçam, outros talvez não conheçam, a gente vive num ambiente hiperconectado. A gente agora mesmo está conectado aqui, né? E a gente está no nosso computador, mas a gente está conectado o tempo todo, a gente está trabalhando sábado, domingo, feriado, qualquer hora. Isso está causando, né, uma série de problemas, estresse, né, o burnout, as pessoas, né, que têm vários problemas, ansiedade crônica, entre outras coisas, né? Então, esse é o ambiente que a gente vive. Falando de complexidade, só para a gente ilustrar aqui a questão de... Deixa eu... Só um segundo. Apareceu para vocês aí. A questão de complexidade, esse aqui é um framework, eu não vou falar com calma aí do Knev, né, que é um framework para complexidade. Quem conhece aí dá um tiquezinho aí, fala que lá no participante tem a opção lá do verdinho, coloca lá o verdinho que vocês conhecem, o Knev. Eu não vou explicar o Knev aí, mas ele tem 5 domínios, né? E se a gente pegar o coronavírus, quando ele surgiu na China, qual era o domínio que ele estava? Ele estava no domínio caótico, né? O que é o domínio caótico? É um problema que a gente não tem como pensar na ação e o resultado na ação, nem por retrospectiva. É um ambiente que a gente fala, o que a gente faz? Nesse ambiente é urgente, o que a gente precisa fazer? Agir. O que a China fez? A China começou a criar restrições, não foi isso? Restrições de entrada nas cidades, de saída, restrição das pessoas, restrição de aeroporto. Por quê? O que ela quis? Ela quis trazer do ambiente caótico para um ambiente complexo. Um ambiente complexo, o que é esse ambiente complexo, né? É um ambiente onde a gente consegue ter alguma relação entre a ação e o resultado da ação por retrospectiva. É um ambiente típico para a gente usar agilidade, né? Para a gente utilizar os métodos ágeis, porque eu tenho que fazer pesquisa e desenvolvimento. Então, nesse problema, não está pesquisando lá a vacina para o coronavírus,
não está pesquisando remédio para o coronavírus. Então, a gente está nesse ambiente aqui que a gente aplica bastante a agilidade, a gente vai fazendo as ações, vê o resultado, deu certo, adapta, né? Não deu certo, então a gente vai fazendo isso. Só que o ambiente do coronavírus é um ambiente muito grande, né? E a gente pode subdividi-lo. A gente tem algumas partes do ambiente desse problema coronavírus que se mantém ainda no complexo, mas a gente tem algumas partes desse ambiente que a gente pode levar para o domínio complicado. O que é o domínio complicado? É o domínio que a gente já tem boas práticas. É o domínio que a gente já tem algumas práticas que a gente pode aplicar, mas mesmo assim a gente precisa de alguns especialistas para tomada de decisão. É o caso, né, da quarentena, do lockdown. Vamos fazer lockdown horizontal ou lockdown vertical? Né? Mas se for no lockdown vertical, como é que a gente faz isso? Como é que a gente preserva as pessoas de alto risco, né? Se as outras pessoas forem trabalhar e vão voltar para casa? Então, esse é um ambiente complicado. Aqui, nesse ambiente complicado, a gente pode aplicar agilidade, a gente pode aplicar um pouquinho dos métodos tradicionais também, e provavelmente a gente vai utilizar as abordagens híbridas aí nesse domínio complicado. O domínio complicado, eu já sei as ações que eu posso fazer e eu já sei, né, o que ela causa, mas eu tenho algumas opções que eu preciso dos especialistas. E alguns itens nesse ambiente do coronavírus, ele já está nesse nível de complexidade simples, que é onde a gente tem as melhores práticas. É um ambiente que eu já sei o que fazer. Então, a gente pode, nesse problema aí, aplicar as abordagens tradicionais, né? As abordagens preditivas, e não preciso das adaptativas. Nesse ambiente do coronavírus, por exemplo, quando eu falo que eu quero fazer um hospital, entrou engenharia pura, eu posso aplicar um método tradicional. Tá? Então, nesse ambiente grandão aí, né, de complexidade, que está no ambiente complexo, eu posso separar uma parte, vai para o ambiente complicado. O que está no complexo é melhor eu usar as abordagens adaptativas. No complicado, eu posso usar a adaptativa também, mas posso usar a preditiva ou as híbridas. E no simples, é muito provável que seja recomendado, né? A gente vai recomendar você usar uma abordagem tradicional. Então, a complexidade é algo que afeta as nossas organizações e a gente precisa saber tomar essa decisão, tá bom? Então, qual é a ideia aqui? A gente terá seleção natural, não temos dúvida disso. O que a gente precisa nas nossas organizações, né? A gente precisa da agilidade, que eu vou falar já já. Darwinismo, né, essa seleção natural não é nova, é de 1859, que Darwin já falava que os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência. Aqui do lado de cá, eu nunca sei se é mariposa ou borboleta, né? Parece borboleta isso aqui, mas eu tenho tudo misturado. E as vermelhinhas estão mais bem adaptadas. Então, elas vão procriar e vão sobreviver. São os organismos mais bem adaptados aí. Então, é o que vai acontecer com as empresas. As empresas que conseguirem responder rápido, que tenham essa agilidade no negócio, elas vão sair do outro lado. E as que não conseguirem, imagina as pessoas que têm loja em shopping, loja de rua, comércio, né? Como é que vão sobreviver isso? Eles estão tendo que reagir rápido, agilidade do negócio. Vamos fazer entrega, vamos... É algo que não tem jeito. A gente vai precisar ter essa agilidade, tá bom? Então, eu sei que muitos aí, eu estou chovendo no molhado para muitos, mas é importante que a gente entenda o ambiente que a gente está. A gente está num ambiente VUCA, a gente precisa ter resposta rápida, senão a gente vai ficar no meio do caminho, a gente não vai ter vantagem competitiva. Então, eu vou mostrar já já a vocês o framework, mas o que a gente precisa? A gente precisa de foco. E o que é esse foco? As nossas organizações, elas têm que se basear em 2 itens super importantes. O primeiro é a questão da agilidade, né, que vai aparecer já já, e o segundo é o Lean Thinking, né, o pensamento enxuto. Quando a gente fala de agilidade, o que a gente tem que trazer para a nossa organização, que esse framework que eu vou mostrar traz? Primeiro, foco nas pessoas, muito mais do que processos, ferramentas. A gente precisa estar focado nas pessoas. Segunda coisa que a gente precisa é
transparência em todos os níveis. Esse é o diferencial de quando a gente tem um framework ágil na empresa inteira. A gente vai ter transparência lá do nível estratégico até o nível operacional. A gente também precisa ter inspeção frequente. A gente não pode fazer um projeto, né, e testar meu produto só no final. Eu tenho que ir testando toda hora para poder adaptar o mais rápido possível. A gente precisa, na nossa organização, de adaptar as mudanças o mais rápido possível. A gente está vivendo isso agora, né? Estamos fazendo encontro virtual. Então, a gente precisa se adaptar às mudanças o mais rápido possível. A ideia, cada vez mais, é a gente antecipar retorno sobre o investimento. Não adianta fazer gastos grandes para uma coisa que eu não sei se vai funcionar. Então, se eu conseguir entregar os meus produtos de uma forma iterativa e incremental, que nem eu coloquei abaixo, se eu conseguir gerar valor de forma iterativa e incremental, eu vou antecipar retorno sobre investimento. Eu vou entregar produtos que o meu cliente já pode usar e ganhar dinheiro com base nesse produto ou economizar a parte financeira, entre outras coisas. Então, a gente tem que ter foco na agilidade. E outra coisa que a gente tem que ter foco, que não é novo, né, é quando a gente fala aí do Lean Thinking. A gente tem que ter o pensamento Lean, o pensamento enxuto, não é isso? E o que é esse pensamento? O que a gente tem que ter? Primeiro, foco no cliente. Tem que focar no meu cliente. O que o meu cliente precisa? O que agrega valor ao meu cliente? Eu não posso focar na minha equipe técnica. Eu acho que se fizer isso, eu vou ter um produto melhor, mas o meu cliente não vai agregar valor para o meu cliente isso. Eu vou encarecer o meu produto sem agregar valor ao meu cliente, muitas vezes. O que mais que eu tenho aí? Eu preciso gerar um fluxo de valor. Isso é muito importante. O framework que eu vou mostrar a vocês, ele faz isso. Eu gero um fluxo de valor. Não adianta eu fazer algo muito bem que eu não deveria estar fazendo. Então, a ideia do framework é redução do desperdício. A gente tem que priorizar os nossos projetos. Outra coisa super importante, que aí no final eu abro para perguntas, tá, pessoal? A gente está com 47 pessoas agora no momento. No final eu abro aí. A gente quer um fluxo contínuo de entregas, a gente quer uma maior produtividade. Hoje, nas nossas organizações, imagina que eu tenho 30 projetos para serem feitos. Se eu olhar o meu work in progress, já eu falo um pouquinho mais sobre isso, deixa eu mostrar aqui o que eu estou falando. Se eu falar aqui do meu work in progress, meu WIP aqui, o que acontece nas nossas empresas? Eu tenho 30 projetos na fila, centenas de pacotes de trabalho. Se eu olhar o que está sendo produzido, é 2%, é 3% do que eu preciso. Eu preciso aumentar isso, eu preciso reduzir essa fila de espera. Eu preciso fazer mais entregas. Eu preciso ter um fluxo contínuo de entregas. Isso é extremamente importante. E outra coisa que a gente precisa focar é na produção puxada. Não adianta eu gerar estoque, eu gerar desperdício, eu ter desembolso de algo que o mercado não está demandando agora. Então, eu preciso ter produção conforme eu acho que eu vou liberar o meu produto e serviço, senão eu vou ter investimento sem retorno. Tá? Então, por isso, a gente precisa sempre do conceito de produção puxada. Então, o que eu mostrei aí nessa tela para vocês aí? Qual é o foco que a gente precisa, né? A gente precisa ter agilidade e a gente tem que ter o pensamento lean, pensamento enxuto, tá? Esse é o foco, é isso que a gente precisa criar nas nossas organizações, tá? Essa é a ideia. E por último aqui, que eu esqueci, a perfeição, a melhoria contínua. Então, do lado direito, eu tenho os princípios do Lean Thinking. Eu preciso buscar a perfeição, eu preciso fazer certo da primeira vez, eu preciso ter melhoria contínua, sem medo de errar, né? Mas tentar fazer certo da primeira vez, tá bom? Então, dito isso, o que a gente viu até agora? Tem algumas coisas no bate-papo, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Você me tirou do rosto aqui, vou voltar a você. O Rodolfo falou, gostaria de comentar sobre como medir o valor entregue pelo projeto. Depois eu falo, já eu falo sobre isso aí, tá bom? Como é que a gente mede o valor aí? Me lembra de responder essa tua pergunta aí, tá bom? Deixa eu só tornar aqui. Só um segundo, já volto aqui.
Iniciar participantes. Só um segundo aí que eu já vou voltar aqui. Deixa eu pegar aqui e tornar um co-host, que aí me dá uma ajuda aqui, mas tornar co-anfitrião. Então, já está como co-host aí, tá? Deixa eu só confirmar aqui, peraí. Só um segundo que eu estou tornando o pessoal do suporte co-host aqui, para me ajudar aqui no qualquer problema que alguém tiver, tá bom? Então, essa é a ideia. Então, agora a gente começa a trabalhar o framework, o Business Agility Management. Como é que ele trabalha? Ele trabalha em 4 domínios, tá bom? Que domínios são esses? Eu tenho o domínio da agilidade de negócios. Eu tenho eu vou explicar daqui mais para frente um pouquinho em detalhes o que faz em cada domínio. Mas eu preciso ter a galera da alta administração com agilidade, né? Alterando, vendo o que está no mercado, alterando o objetivo, me ajudando a melhorar meu produto e serviço para adaptar ao meu cliente. Esse é o domínio Business Agility. Eu vou detalhar isso aqui. O domínio de portfólio, qual é? O Luiz Torres colocando aí, boa. O domínio de portfólio ágil, a gente precisa ter uma área que vai selecionar, priorizar e otimizar o meu portfólio, tá bom? Então, a gente precisa isso e eu vou explicar um pouquinho mais com detalhe. A gente precisa ter uma área que vai trabalhar o nosso conjunto de projetos, né? Eu coloquei aqui o PMO, mas se você não tiver o PMO ágil, você tem que ter uma área que vai escalar a agilidade não para um produto só, mas para vários projetos. Essa é a ideia. E aqui embaixo a gente tem a gestão ágil de projetos, que vocês verão que eu botei aqui o domínio gestão ágil, mas a gente vai trabalhar com uma gestão híbrida, tá bom? Então, esses são os domínios que a gente precisa focar na nossa organização. E como é que a gente tem nas nossas empresas geralmente? Muitas vezes, na maioria das empresas, a gente tem o quê? A gente tem gestão ágil aqui embaixo, a gente colocou a gestão ágil na área de TI, ou não é? Ou na área de engenharia, e o resto está tudo vermelho. Então, como é que eu escalo a agilidade para o resto das camadas da minha organização? Para o PMO, para a galera de gerenciamento de portfólio e para a alta administração? Não faço, não é isso? Então, isso é uma realidade da grande parte das organizações. Outro cenário que a gente tem, que é o cenário que está acontecendo agora muito no coronavírus. Muitas empresas tiveram agilidade no negócio. Eu preciso adaptar meu produto e serviço, preciso de transformação digital urgente. Tem aqui aquela charge que a gente tem visto naquela pergunta, né? Quem mais acelerou na transformação digital nas organizações, não é? E a gente botou lá o coronavírus, né? Assim, então, tem muitas empresas que o pessoal da alta administração pensou em ser ágil, mas não consegue implementar, porque aqui para baixo é burocrático demais, eu não consigo, né, isso aí não escalar, né, descer, né? Então eu não consigo fazer a mudança porque aqui para baixo eu tenho isso muito, né, burocrático. Alberto, acho que o teu áudio sumiu aí, cara. Sumiu? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu ouço bem. Estou escutando bem. Tá escutando bem? Também tô Alô, escutando Norberto? Acho, dá uma olhada. Quem Eu estou tá, escutando Tá. bem. tá todo mundo escutando bem? Escuto bem também. Pessoal do suporte aí, por favor, dá uma olhada aí dá uma ajuda aí. Quem falou aí, que eu não vi quem estava falando, que eu estou no modo apresentação aqui. Quem falou que não está escutando bem? Só para poder ver, provavelmente é local. A tua internet deve estar o áudio ok, né? É o Rafael que disse que... Rafael, acho que provavelmente é um problema local. Ou você está com tua internet ruim. Não foi você não? Tá. Estão me escutando, né? Qualquer coisa, abram o microfone e fala mesmo aí, se não estiverem me escutando. Tá? Então, deixa eu ver aqui se alguém falou mais alguma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Áudio ok, né? Então tá, pessoal, vou seguir aqui, tá? E o terceiro caso que a gente tem aqui, que é comum, é muito comum, a gente consegue ter na nossa organização, aqui em cima, essa parte com agilidade, a galera de negócio consegue pensar em mudança, e a gente tem aqui embaixo a área operacional, mas a gente não consegue fazer isso aqui acontecer porque a gente não tem a galera de portfólio que prioriza para tirar um projeto de prioridade
e colocar outro, nem a galera de PMO fazendo isso. Então, eu fico com um abismo entre aqui e aqui. Então, o que a gente precisa nas nossas organizações? A gente precisa que todos os domínios estejam verdes. Essa é a ideia. A gente precisa ter essas 4 camadas na nossa organização. Eu posso ter mais ou menos, mas em linhas gerais, a gente precisa ter essas 4 camadas verdes. Vou rolar uma enquete aqui, rapidinho, para vocês. Se vocês estão... Como é que é a realidade de vocês? Vou colocar uma enquete aí. Então, tem 4 perguntas para vocês, tá, nessa enquete. Qual é o grau de agilidade na sua área? Primeiro no domínio agilidade de negócio, depois no domínio portfólio, depois no domínio PMO ágil e depois no domínio gestão de projetos. Só para a gente visualizar essas 50 pessoas que estão aqui, como é que está isso aí. Então, se você achar que a agilidade é muito alta, alta, média, baixa ou muito baixa. Vou iniciar essa enquete. Apareceu para vocês a enquete aí? Me confirmem que apareceu. Apareceu a enquete para vocês aí? Deve ter aparecido. Sim, para mim aqui sem problema. Beleza, então respondam aí, por favor. É só responder e enviar essa enquete para mim aí, tá bom? Não recebi nenhuma resposta ainda. Se por acaso você não tiver área de portfólio, tem a última opção lá, mas você pode pensar em uma área que faça esse trabalho. Se não tiver PMO também, pode pensar numa área que faz o trabalho de agregar os projetos. Respondam, por favor. Ainda não recebi nenhuma resposta. Só para a gente ter uma ideia, e eu vou mostrar para vocês. Estão respondendo aí, galera? Os 4 níveis. Responderam? Não recebi respostas ainda. Sem medo de responder. Respondido. Tatiana disse que foi respondido aí. Paulo, Mosquinho, uma série de pessoas falaram que responderam. Para mim, não apareceu aqui. Não apareceram as respostas. Engraçado. Vários responderam. Aí vocês deram o enviar? Vocês apertaram enviar? Não esqueçam de apertar o enviar, senão aparece para mim como não recebido aí. Não está aparecendo para mim, não está atualizando aí para mim. Está atualizando? Não está atualizando aí. Vou dar mais 30 segundos, mas acho que não sei o que aconteceu aqui, que não está atualizando, talvez não apareçam as respostas aí. Vocês responderam as 4 perguntas aí? A Robin falou que pode estar respondido atrás da minha tela. Pode ser. Deixa eu ver aqui, porque como eu estou com... Deixa eu sair aqui. Espera aí, só um segundo. Sair do modo apresentação, que talvez eu veja aqui, tá? Espera aí, só um segundo. Vai sair do modo apresentação, já volto já. E aí mostro para vocês já aqui, eu parei. Não está aparecendo para mim aqui as respostas. Mas deixa eu encerrar, para ver se vai aparecer. Vou encerrar a enquete aqui, porque acho que todo mundo teve tempo para responder. Não apareceu. Vê se vai aparecer os resultados para vocês aí, pessoal. Apareceu o resultado para vocês? Apareceu o resultado? Apareceu? Sim, apareceu sim. Engraçado, para mim está aparecendo 0% aqui. Eu não consegui ver o contado, mas me mandaram aqui. Então, nesse caso aqui, a gente viu, por exemplo, lá que está meio dividido, em todas as áreas. Dê uma olhadinha aí nos resultados. Eu não estou conseguindo visualizar aqui, mas o importante é que vocês visualizem para a gente ter uma ideia do... Carlos, quando você... O que deu mais foi o médio. Foi o médio, né? Então, legal. Médio que deu mais nas 4 perguntas.
Obrigado, obrigado. Tá? A primeira foi mais equilibrada, parece uma curva normal. Uhum. A segunda, a parte dos projetos, grau de agilidade na área de gerenciamento de portfólio, foi muito baixo, foi o segundo mais votado. Depois, o grau de agilidade na sua área de PMO, o segundo mais votado foi o baixo. E, finalmente, qual o grau de agilidade na sua área de gerenciamento de projetos? O segundo também foi o baixo. Então, médio, depois baixo. Tá, beleza. Carlos fez a pergunta baseado em quê, né? Baseado nos pilares que eu mostrei de agilidade e de Lean Thinking, né? De eu ter transparência, inspeção, adaptação, fluxo contínuo de valor. Então, essa é a ideia. Legal, pessoal. Obrigado aí por terem... Deixa eu interromper o compartilhamento aqui para assumir de vocês. Obrigado por terem respondido. Eu vou compartilhar minha tela de novo aqui para finalmente eu apresentar a vocês o modelo aí, o Business Agility Management, tá bom? Eu falei dos domínios, agora eu vou apresentar aqui. Deixa eu entrar aqui e vou compartilhar minha tela. Só um segundo. Compartilhar minha tela com vocês. Me confirmem aí se estão enxergando minha tela, por favor. Sim, estamos enxergando. Legal, pessoal. Então, qual é a ideia aqui agora? O que eu estou apresentando a vocês aqui? O modelo Business Agility Management, tá? Então, como é que funciona isso aí? Eu precisaria aí de muito tempo para detalhar cada um desses, mas é um modelo que ele trabalha muito bem os itens que eu coloquei para vocês lá. Ele trabalha muito bem a transparência, a inspeção, a adaptação, o fluxo contínuo de valor, a redução do desperdício. Nesse nível aqui de agilidade de negócio, o que a gente tem? A gente tem o planejamento estratégico tradicional, né, onde as empresas têm o seu propósito, a sua missão, a visão e os seus valores, tá bom? Até aqui, planejamento estratégico tradicional. Norberto, lá a gente trabalha com PTM, propósito transformador massivo. Tranquilo, você pode ter outras opções para trabalhar isso. Mas a gente colocou aqui o planejamento estratégico tradicional e aqui a gente tem uma metodologia que a gente chama de OKR ágil, que vai ajudar a gente, né, na transparência, na inspeção, na adaptação e ciclos iterativos incrementais. Como é que funciona isso? A alta administração da empresa, a gente está falando aqui, ó, eu coloquei aqui os papéis, né? A gente tem o agilista, eu botei o agilista, pode ser o teu Agile Coach, e aqui a gente tem o BO, o Business Owner, tá bom? O dono do negócio. Então, a alta administração e os gerentes sêniores, eles vão definir os seus OKRs anuais. O que são OKRs, para quem não conhece, né? São objetivos e resultados chaves. É uma metodologia utilizada pelo Google, Spotify, a Disney, Fundação Bill Gates, entre outras aí, para focar no que importa. Então, a alta administração define os objetivos e resultados chaves para o ano. E aí, em seguida, a alta administração define os objetivos e resultados chaves para o próximo período, que é um ciclo de 12 a 16 semanas. Pode adaptar? Pode. A gente está falando de ciclos de 3 meses ou de 4 meses. Ou a gente vai ter uma reavaliação trimestral ou quadrimestral. Aqui, ó, a gente vai ter a transparência em todos os níveis, porque a alta administração colocou os objetivos e resultados chaves estratégicos. Aí as áreas vão colocar, com base nos objetivos estratégicos, vão colocar os objetivos e resultados chaves da área. E vai descer, pode descer até nível de colaborador. Tá? Então, aqui a gente vai focar no que importa e a gente vai rodar, né, uma série de iniciativas. Quando chega no último nível, a gente para, eu tenho esses objetivos e esses resultados chaves. Que iniciativas eu preciso para entregar esses resultados chaves? Os resultados chaves, eles certificam que o objetivo foi alcançado. Vou dar um exemplo aqui, pessoal. Eu tenho o objetivo chave de aumentar o meu market share, né, no Brasil inteiro. E eu vou colocar os resultados chaves que eu tenho lá. Eu vou aumentar
que resultados chaves eu tenho aí? Eu vou aumentar o meu market share 2% na região Nordeste. Para aumentar o meu market share, eu vou fazer uma campanha agressiva que vai gerar tantos 1.000 clientes novos no Brasil e vou detalhando isso, que resultados chaves me garantem que aquele objetivo foi alcançado, tá bom? Eu não vou detalhar aqui para vocês virem todo o framework. E aí, a gente tem uma série de iniciativas. Dentro dessas iniciativas, eu tenho algumas que são extremamente operacionais, que são operações contínuas. Eu preciso treinar a equipe, né? Eu preciso contratar, eu preciso... Então, são operacionais. E eu tenho algumas a fazer uma campanha de marketing agressiva. Então, isso é um projeto. Eu preciso gerar, né, um workshop na região Nordeste para aumentar a minha visibilidade lá. Então, vai ser um projeto isso aí também, tá bom? Então, eu tenho uma série de projetos. E aqui, pessoal, um dos princípios da agilidade é a inspeção. É que nos OKRs a gente chama de check-ins. Eu vou ter reuniões semanais para avaliar, para fazer a medição e a comunicação. Como é que está indo no alcance desse resultado chaves? Então, eu botei os gráficos aqui e fico nesses check-ins o tempo todo. No final dos 3 meses, vamos supor que eu fiz os objetivos de resultados chaves por trimestre, eu avalio os resultados e melhoro. E, iterativamente, eu vou para cá, vou pensar nos objetivos e resultados chaves para o próximo trimestre, tá bom? E segue o ciclo até eu completar um ano inteiro. Norberto, e se eu precisar de adaptação rápida, surgir um problema? Quando eu medir aqui e na comunicação, eu vou avaliar que entrou algo diferente e já vou também incluir. Não preciso esperar o final do ciclo para eu tomar a ação, tá bom? Então, dessa forma aqui, usando um método que a gente está chamando de OKR ágil, né, a gente consegue trazer agilidade ao nosso negócio. É um método que foi usado com muito sucesso. Quem está acompanhando o mercado tem visto que muitos estão trabalhando, né, com OKR aí também. Então, o que a gente sai desse nível aqui, pessoal? O que a gente tem? A gente tem uma lista de iniciativas que eu preciso tocar no ano e naquele trimestre, não é assim? Então, o que eu tenho? Eu tenho o meu portfólio backlog. Então, vamos supor ali que eu tenha 50 itens de projetos que eu preciso fazer, 30 itens de projetos, né? 30 projetos que eu preciso fazer. Isso vem aqui para baixo para o portfólio backlog. A gente já vem para o domínio do portfólio backlog. E aí, o que a gente vai trabalhar, né, de forma ágil também? A gente vai usar técnicas para priorizar os meus projetos. Vou priorizar por lucratividade, por alinhamento estratégico, por ROI, seja lá o que for, né? Então, eu vou ter técnicas para priorizar. Eu vou ter uma lista de projetos priorizados, eu vou ter que planejar o meu portfólio. O que é planejar? Eu vou pensar um pouquinho na programação de prazos, na programação de recursos, na programação financeira, para eu poder otimizar. Vamos supor que esses 30 projetos eu tenha um investimento que eu preciso fazer de 50 milhões. Mas a minha diretoria falou o seguinte: você só tem 30 milhões para tocar projetos esse ano. Então, eu vou precisar otimizar o meu portfólio e selecionar o melhor mix de projetos dentro das restrições, o que agrega mais valor estratégico dentro das restrições que eu tenho. O que eu tenho de restrição na minha empresa? Eu tenho restrição financeira, eu tenho restrição de recursos, pessoas, eu tenho restrição de equipamentos, de materiais, de fábricas, não é assim? Então, o que eu tenho no final do domínio portfólio ágil? A lista de projetos aprovados para serem executados naquele ano e naquele trimestre, tá bom? Então, eu tenho o que a gente chama de portfólio backlog, tá? Esse portfólio backlog desce para cá, para o PMO ágil. Então, notem que a gente está descendo, a gente está trabalhando a agilidade em todos os níveis da organização.
tá? E depois eu mostro como é que sobe de novo isso aqui. Então, aqui, o que vai acontecer na área que vai cuidar de todos os projetos? A gente está chamando de PMO ágil. Eu sei que tem uma discussão, mas esse negócio de PMO ágil não existe. Tem time que acha que não existe, tem gente que acha que existe. Eu sou do grupo que acho que a gente pode chamar de PMO ágil. PMO ágil é aquele PMO que usa um framework, né, que consegue ter os pilares da agilidade, consegue ter transparência, inspeção, adaptação rápida, que consegue entregar um fluxo maior de valor, um aumento das entregas, entre outras coisas, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui um framework ágil. Esse framework ágil foi baseado em quê? Né? Fábio Cruz tem o livro dele lá de PMO ágil, né? Foi baseado um pouquinho no dele, foi baseado um pouquinho também no Scrum e no Nexus, que trabalha um pouquinho, só que o Nexus ele trabalha a escalada só para um único projeto, né? Então eu tenho várias equipes trabalhando num único produto. Aqui não. Aqui a gente vai ter a reunião de planejamento da sprint do portfólio. Aqui eu não tenho portfólio backlog aprovado, então eu tenho 30 projetos. Esses projetos têm suas entregas, não tem? Se eu estiver falando em projetos de agilidade, eles vão ter suas entregas também, as suas histórias, não é isso? Se eu estiver falando em projetos utilizando métodos tradicionais, métodos preditivos, eles vão ter os seus pacotes de trabalho. Nessa reunião de planejamento do sprint, vai juntar, aqui no nível de portfólio, tem o gerente de portfólio e tem o agilista. Aqui no nível mais abaixo, pessoal, eu tenho o agilista, o gerente de portfólio, a equipe do PMO e a galera lá de baixo, o gerente de projeto. Se eu estiver trabalhando o Scrum Master, os Product Owners, os times de desenvolvimento. Então, o que vai acontecer aqui? Essa galera vai se juntar e vai falar, ó, com base nos objetivos e resultados chaves que eu preciso entregar nesse trimestre, quais são os pacotes mais importantes e qual é a interdependência entre os projetos. Com isso, a gente vai ter o backlog da sprint do portfólio. O que é esse backlog? Quem trabalha com Scrum trabalha com as histórias que vão ser entregues daquele único produto. Aqui a gente vai colocar no backlog todos os pacotes de trabalho que precisam ser entregues por um conjunto de projetos. Então, o backlog da sprint de portfólio, eu tenho alguns projetos prioritários com algumas entregas para aqueles projetos para o próximo ciclo. Nesse caso, se eu estou trabalhando aqui em cima com a carreira para 3 meses, aqui vai ser 3 meses também. E aí eu começo a executar a sprint do portfólio. A execução é aqui embaixo. Eu vou falar daqui a pouquinho disso aí. Então, a sprint do portfólio, as boas práticas é que ela seja de 4 a 12 semanas. Eu posso ter uma sprint de portfólio de 1 mês para projetos menores, mas a gente recomenda uma sprint de 3 meses aí, tá? Com isso, o que a gente vai ter? A gente vai executar as entregas aqui embaixo. No Scrum, por exemplo, a gente tem as daily meeting, não é? As reuniões diárias. Aqui, a gente vai ter reunião a cada 1 a 2 semanas, por semanal ou quinzenal. Eu gosto muito de trabalhar com weekly meeting. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a galera do PMO com a galera dos projetos, né, para decidir, reunião do tipo, que pacotes foram finalizados essa semana? Qual é a interdependência desses projetos? Esses pacotes, né, melhor dizendo. Quais são os pacotes que serão feitos na próxima semana? Houve algum impedimento? Aconteceu algum risco, né, que virou um issue? Então, vai ter uma reunião mais focada com o gerente de projetos. Se o projeto for ágil, não tiver gerente de projeto, for só o Scrum Master, vai ter o Scrum Master. Então, o PMO ele vai chamar as pessoas que são importantes para analisar as entregas de todos os projetos e as interdependências entre os projetos. E aqui a gente vai ter o relatório de desempenho da sprint do portfólio, que a gente vai ter o quê? Os famosos gráficos burn down e os Kanbans. Aqui eu vou ter Kanban, né, no capítulo que eu escrevi do livro que entreguei hoje, eu vou ter Kanban de portfólio. Então, eu vou ter os Kanbans dos projetos, né, e os pacotes. Dentro dos projetos, pacotes, quais estão a fazer, quais estão os em andamento, quais que estão concluídos, tá bom? No final da sprint do portfólio,
eu tenho um incremento dos projetos do portfólio, ou seja, os pacotes que foram feitos que tem que seguir aquelas regras. Se eu estou falando uma abordagem adaptativa, esse pacote tem que ser útil, tem que agregar valor para o meu cliente e eu tenho que ter a capacidade de utilizar. Se for as abordagens tradicionais, vão ser as entregas tradicionais, tá bom? Aqui no final, a gente tem, está faltando aqui, acho que eu copiei aqui, deixa eu só passar aqui um pouquinho, já volto ali. Aqui naquele desenho ali, eu não sei o que eu coloquei ali, eu tenho aqui, ó, só para finalizar aqui essa sprint, eu tenho a reunião de revisão da sprint, ficou faltando naquele desenho lá, da sprint do portfólio, e tenho a reunião de retrospectiva da sprint do portfólio. Aqui eu vou revisar os produtos que foram finalizados ou não e pensar nas próximas sprints, e aqui eu vou avaliar o que deu certo ou o que não deu certo nessa sprint para melhoria contínua para o próximo, tá bom? Então aqui, ó, vou voltar, tá? Porque faltou um carinha aqui nesse desenho, que eu tinha esquecido a revisão e coloquei no outro, não coloquei aqui, tá bom? Então o que eu tenho aqui? Um PMO ágil que eu estou escalando a agilidade na organização. Só que os modelos que a gente tem, o LESS escala dentro de um único produto. O Nexus escala de um único produto. O SAFe faz isso que esse framework fala aqui, mas quem conhece o SAFe sabe o quanto ele é complexo. Então, o que acontece aqui? Terminei a minha sprint, vou para a próxima sprint do portfólio, baseado com o quê? O que rolou aqui em cima, ó. A galera da alta administração, de Business Agility, já definiu as iniciativas que serão feitas para o próximo trimestre. Tá? É claro que eu vou ter iniciativas que vão durar um ano inteiro, né? Então, eu vou definir aqui, isso desce para cá, prioriza de novo a prova, vem para cá e faz o mesmo processo. Então, notem que eu tenho um ciclo que ele está escalando a agilidade em todos os níveis. Eu não estou falando só de um nível qualquer aqui, tá? De um desses níveis. Aqui embaixo, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem as abordagens híbridas. O que a gente vai usar na gestão híbrida? Eu não vou detalhar aqui isso aqui, mas aqui eu tenho as abordagens híbridas. Eu tenho as abordagens adaptativas, preditivas. Quando eu estou usando ambas, eu estou com um momento híbrido aqui, e eu vou escalar aqui sim. O LESS entra aqui, o Nexus entra aqui, né? O do PMI lá, o DA, ele também tem para todos os níveis lá, mas poderia usar só para cá. E aqui também eu vou ter técnicas, ferramentas e práticas que eu vou usar, né? Eu posso usar, claro que eu vou usar DevOps, né? A parte de desenvolvimento e operação, eu posso usar abordagens, né? Ferramentas ágeis também, como Canvas, como Lean, Inception, entre outras coisas. Então, em linhas gerais, esse é o framework, tá? O que eu garanto aqui? Que nesse framework, se vocês tiverem dúvidas, voltem lá, a gente pode voltar naquele que eu coloquei de agilidade, e quando eu falei lá de Lean Thinking, por exemplo, o que esse sprint faz de fluxo contínuo de valor? Eu estou garantindo aqui nesse nível, né, de PMO, e principalmente aqui no nível da execução, que eu estou totalmente alinhado com os objetivos e resultados chaves. Né? Então, eu estou gerando um fluxo contínuo de valor. O que acontece nas nossas organizações? A gente faz aquele planejamento estratégico no ano, aquele coisa só revistas muito poucas vezes, ou quando tem mudança no rever, e não passa para baixo isso aqui, tá bom? Então, dessa forma aqui, a gente consegue trabalhar o domínio, todos os domínios. Norberto, como é que você resolve isso? Então, esse é o ponto, tá? Como é que eu poderia implementar isso na minha organização? Então, a gente precisa trabalhar esses 4 níveis. No nível de Business Agility aqui, a gente tem um modelo de OKR ágil, foque no que importa. A gente mostra a você, é um curso gravado, a gente mostra a você aqui como fazer essa parte que eu falei aqui. Norberto, e no nível de PMO? A gente também tem um treinamento chamado PPM Ágil, que a gente mostra, alguns aqui já fizeram, né? Eu vou abrir para pergunta já fizeram esse treinamento.
A gente mostra como fazer esse nível. Ah, Norberto, o nível... Ah, só rapidinho. Quando a gente fala de otimizar o nosso portfólio, o que a gente busca? A gente quer aumentar o valor estratégico com a melhor utilização dos recursos possíveis. A gente quer reduzir a utilização dos recursos. Qual é a equação que nossas empresas querem, né? Elas querem agregar mais, gastando menos. Esse é o ponto aí, tá bom? Então, isso que a gente fala de otimizar no nível de portfólio. Tá, já eu abro, vejo o chat aí também, tá? Ah, Norberto, do nível de PMO. O nível de PMO, a gente também tem um treinamento PMO ágil que a gente mostra como fazer isso aqui. Para todos esses treinamentos, você tem o treinamento, você tem os modelos, você tem artefatos liberados disso aqui. E no nível mais aqui de baixo, no nível de projetos, a gente tem os nossos treinamentos Agile mais Scrum aí também, tá bom? Então, com isso, eu apresento, vou abrir para perguntas já. Antes, eu quero fazer um convite para vocês, tá? Um convite para todo mundo que quiser fazer. Não precisa ficar ninguém de fora. O que eu quero fazer de convite aí? A gente vai colocar um treinamento que a gente está chamando de Blended, tá bom? A gente vai colocar um mentoring online ao vivo, mais aulas gravadas. Como é que funciona isso? Dia 22 de abril vai ter uma aula online ao vivo, 19 às 22 horas. E aí vocês vão ganhar gravado o nosso curso OKR Foque no que importa. Isso vale 8 PDUs. Então, vai ter um mentoring, 3 horas, e depois faria o treinamento gravado. Dia 29/4, um treinamento online ao vivo, 19 às 22, um mentoring também, e mais o nosso treinamento Gestão Ágil do Portfólio, mais 11 PDUs, tá bom? Dia 6/5, tudo quarta-feira, online ao vivo, um mentoring de PMO Ágil, mais acesso ao nosso treinamento PMO Ágil. Dia 13/5 também, quarta-feira, 19 às 22, o nosso mentoring online, mais o nosso treinamento gravado lá. Com isso, o que a gente está fazendo um convite para vocês, né? 5 treinamentos, sendo 12 horas online ao vivo, mais 27 horas de aulas gravadas. A gente está falando de 39 de PDUs. Quem precisa de PDU também aí, a gente tem quase 2/3 do que você precisa para renovar aí. Você precisa de 60, né? Tem 39 PDUs. Como é que a gente está fazendo isso, pessoal? Não precisa ficar ninguém de fora, tá bom? A gente ia fazer esse evento, porque que eu quis apresentar para vocês o BAN, a gente vai ter artigos sobre isso, uma série de coisas. A gente ia fazer um evento em São Paulo, agora em maio, e ia ser um evento presencial, um grande evento, né, que a gente ia chamar vocês. Mas a gente também teve que se adaptar à nova realidade e a gente está falando agora de treinamento virtual. Então, o que a gente está fazendo? A gente também adaptou. Alguns já fizeram o nosso treinamento. Se comprar esses cursos, dá R$ 3.012. Esse curso presencial ia dar R$ 1.000 e poucos. A gente está fazendo R$ 440, se você tiver condições. Se você quiser fazer, não precisa ficar de fora. R$ 440, se você puder pagar 3 vezes sem juros ou até 12 vezes de R$ 42,37. Norberto, eu quero fazer essa jossa, não tenho dinheiro agora para pagar. Pode fazer também. Vai lá, clica nesse link aí e você faz gratuitamente. Não vai pagar nada, vai receber os 5 treinamentos lá. A gente quer fazer isso rodar. A gente acredita muito no framework e a gente quer fazer isso rodar. Ah, Norberto, eu quero participar com pagamento pela organização. Entre em contato com a gente, porque aí tem que ter o processo de emissão de nota, tá bom? Então, fica o convite para vocês, ninguém precisa ficar de fora. A gente vai colocar os links aí no nosso chat para quem tiver vontade de participar, entender um pouquinho mais disso que eu falei rapidamente, e ninguém precisa ficar de fora, tá? Por último, antes de passar a palavra para vocês aí, para a gente responder perguntas aí, não há nada tão inútil, né? Peter Drucker já falava, não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito, tá bom? Galera, esse era o que eu queria mostrar a vocês. Eu vou sair aqui do modo apresentação, tá bom?
E aí abro para a gente fazer a pergunta. Não sei se já temos algumas perguntas para a gente trocar ideias. Agora que apareceu aqui para a gente trocar ideias, o que vocês acham, que dúvidas vocês têm, tá bom? Vamos lá. O que o pessoal colocou lá, o Nito? Norberto, excelente, muito claro aí. Galera, perguntas aí. Considerando a escassez de recursos, peguei da Tatiana aqui por último e abro, pode fazer a pergunta no microfone aí também. Considerando a escassez de recursos, especialmente de pessoas, qual seria a indicação para iniciar a implantação desse framework, uma vez que, por conta das razões acima, não seria possível implantar em todas as dimensões? De novo, né, quando a gente fala de agilidade, a gente está falando de mindset, né? A gente está falando de cultura. E aí, Tatiana, o que eu recomendo? Que a gente comece pela área que a gente tem influência. Então, se você é do PMO, você vai ter influência no PMO e mais abaixo, não é? Então, começaria por essa área. Norberto, eu sou só de projetos, mas eu tenho poder sobre os projetos que eu gerencio nessa área. Começa por ali e a gente vai escalando isso aí, tá bom? Porque não adianta a gente ser, né, utópico e falar, vamos implantar em todos, se a gente não tem poder para falar. O que eu recomendo, quem quer implantar em toda a empresa? Vamos fazer um webinar, vamos fazer uma apresentação à empresa de vocês, vamos lá, vamos apresentar, vamos fazer isso que a gente fez da importância, mostrar da importância e tentar convencer a alta administração. Então, a gente pode usar estratégias de convencimento para convencer a alta administração. Mas se a gente não conseguir, se a gente tiver influência sobre o nosso ambiente, a gente já começa a implantação e começa a dar resultados, tá bom? O que mais que eu quero de perguntas aqui? Tem referência de empresa e tamanho que conseguiu implementar todas as camadas? Tem empresas, sim, que já estão trabalhando com alguns frameworks dessa natureza aí, né, com Safe. Mas esse aqui é um framework novo, né? Como eu falei para vocês, né, a gente tinha isso em camadas, separado, e a gente falou, está na hora da gente juntar tudo que a gente fez ao longo dos últimos anos. Aqui tem vários amigos, vários colegas, vários ex-alunos, várias pessoas que implementaram vários desses modelos. Então, a gente pega o escritório central do Exército em Brasília, já usa abordagem de portfólio, a gente tem aí a galera do PMI também, que utiliza, alguns PMIs utilizam as metodologias, alguns chapters utilizam as metodologias de portfólio. O que mais que eu tenho aqui? Relembrando a minha pergunta, gostaria de comentar sobre como medir o valor entregue pelo projeto. Excelente pergunta, Rodolfo. Na verdade, a gente tem que fazer gestão de benefícios, né? Então, o que a gente faz muitas vezes? Muitas empresas criam, né, tipo uma EAP dos benefícios esperados e acompanham aquilo. Mas quando a gente fala de OKR, é muito simples, porque a gente tem os objetivos e os resultados chaves e a gente vai medir. OKR, o resultado-chave é sim ou não. Eu vou dar um exemplo. Eu quero aumentar a minha visualização dos meus vídeos no canal do YouTube em 200%. Então, não tem sim ou não. Vai chegar no final do trimestre, eu vou olhar lá, eu tinha 1.000 horas de visualização, eu quero ter 3.000 horas. Tive 3.000 horas? Sim ou não, né? Eu quero aumentar a minha lucratividade em 2%. E aí você vai medir se alcançou ou não, entendeu, Rodolfo? Os OKRs, eles trazem uma objetividade muito grande em todos os níveis, porque ela vai descendo. Eu vou ter os objetivos e resultados chaves do nível estratégico, do nível das equipes, né, das áreas e do nível até de colaboradores, tá bom? Tá? Então, fica muito fácil da gente ver o valor lá. O que mais? Não ficou claro para mim qual a grande diferença de OKR para OKR. OKR, boa pergunta aí, o Marco perguntou, né? Que a gente está chamando de OKR ágil, né? Porque você pode implementar o OKR, mas o nosso ciclo é iterativo e incremental, né? Então, a gente está chamando de OKR ágil por ter essas características de ser iterativo, incremental, de ter transparência, inspeção e adaptação mais rápida. A gente consegue responder mais rápido às mudanças do que se eu não usar desse modelo iterativo e incremental. Que mais? Onde pesquiso sobre como utilizar nos projetos de implantação de obras civis, né?
obras, né? A gente tem aquele velho dilema, né? Se vai colocar tradicional, se vai colocar adaptativo, né? Tem alguns livros que trabalham em obras, né? Quando a gente fala de obras, a gente geralmente utiliza abordagens híbridas, né? A gente não tem só uma abordagem adaptativa, né? Não adianta eu pensar que vou fazer a minha ponte utilizando a abordagem adaptativa. Isso não rola, né? Porque eu tenho um projeto já bem feito e fechado. Mas dentro de um projeto de engenharia civil, tem engenheiros aqui, se quiserem complementar, e Robin, eu não sou engenheiro, né? Eu sou formado em tecnologia, meu mestrado é em engenharia de produção e meu doutorado é em administração, né? Mas tem engenheiros aqui que podem contribuir também. Mas a gente consegue trabalhar abordagens híbridas para o que dá nos projetos de engenharia civil, tá? O que mais que eu tenho aqui? Como desenvolver um relatório de Marcelo Neves? Como desenvolver um relatório de desempenho de portfólio que envolve projetos ágeis e projetos tradicionais, tá bom? Nesse modelo aqui, Marcelo também implementou lá na Secretaria de Segurança da Bahia, lá a metodologia, fez um trabalho fantástico lá também, utilizando ali a minha metodologia de gerenciamento de portfólio como referência. Marcelo, como a gente está falando aqui de fazer gráfico burn down e Kanban de pacotes de trabalho, né, isso serve tanto para abordagens preditivas, né, abordagens tradicionais, ou abordagens adaptativas, ou abordagens ágeis. Então, a gente pode utilizar os formulários, os gráficos burn down, burn up e Kanban misturado, tanto para projetos ágeis como projetos que usam abordagens tradicionais. Outra coisa também, né, lá no site, por isso que eu falo, quem não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, tem muita coisa legal lá. E a gente tem um relatório de desempenho que eu criei do modelo dos 5 P's, Status, Support, Canvas, que ele é mais tradicional também, que você pode usar. Mosquinho, gente, quiserem abrir o microfone para falar aí. Carlos Norberto, obrigado pela atenção. Pergunta. Recentemente fiz uma consulta sobre a aplicação de Agile na indústria e nos foi dito, projetos grandes de engenharia e parada de manutenção não é possível de usar Agile, apenas na fase de criatividade. Como você faz a aplicação de Agile em projetos de engenharia e paradas, né? Isso é uma discussão bem grande aí, né? Vamos parar para pensar o seguinte, né? Onde que a agilidade, ela... Robin, quer falar? Pode falar. Quer a mão levantada? Deixa eu ver aqui quem falou aí. Beleza, deixa eu dar uma contribuição aí, Mosquinho. Numa parada, por exemplo, uma planta lá da Coca-Cola, por exemplo, né? É uma parada que eu tenho um tempo fixo e ele é muito rigoroso. Eu não posso ultrapassar aquele tempo. O meu custo também é fixo, né? Melhor dizendo, o orçamento que eu tenho para enfrentar aquilo, ele é fixo. Então, nesse contexto, é um ambiente bem propício para você implementar algumas abordagens ágeis. Você tem o tempo, você tem o orçamento, ambos fixos, e o escopo você vai ter que decidir o que você vai fazer em função das prioridades. Então, assim, eu vejo nisso um ambiente muito propício para você colocar as abordagens ágeis, tá ok? Norberto? Beleza, boa aí observação. Deixa eu interromper o compartilhamento de tela aqui, que eu deixei para vocês compartilharem aí. O Marco acabou compartilhando a tela dela, já tiro já. Deixa aí que não vai afetar. Boa, Mosquinho, complementando aí o que o Robin falou, né? Eu acho que nos projetos de engenharia a gente tem que avaliar o que dá para usar agilidade ou não. A gente só vai colocar abordagens ágeis, né, quando eu acho que há necessidade, quando eu acho que nós teremos mudanças frequentes e que a gente precisa responder rápido. Quando a gente tem um cenário muito bem elaborado, de uma parada programada, eu não aconselharia usar uma abordagem ágil. Mas num projeto de engenharia, por exemplo, eu estou fazendo um projeto de engenharia de um condomínio, tá bom? Estou fazendo um lançamento de um prédio. Então, tem toda a parte de publicidade. Essa parte de publicidade, a gente pode utilizar uma abordagem ágil para essa entrega. Eu tenho uma parte de TI para esse projeto de engenharia. Então, eu posso usar abordagem ágil nessa parte de TI. Então, acaba que a gente utiliza as abordagens híbridas, tá bom? A não ser que, pode falar isso, se você acha que dá para usar uma abordagem ágil numa parada programada. Eu trabalhei com algumas fábricas, com algumas abordagens
ágeis aí, né? Algumas fábricas comparadas, né? Sem abordagens ágeis, né? De cimento, de cigarro, né? Fábrica de papel também. Então, conheço bem algumas paradas programadas aí. Mosquinho, quer falar? Pode falar aí. Deixa eu fazer um comentário. Obrigado, viu, Robin? Obrigado, Roberto. Por que eu fiz essa pergunta aí e tenho no grupo lá questionado muito, né? Porque do jeito que está se colocando, né, parece que você hoje é obrigado a implantar ágil em toda a empresa, né? A cultura ágil, e se você não implantar ágil, você está cometendo um crime. Aí começa, mas eu não posso aplicar em determinado lugar, eu não posso aplicar em outro, eu só posso aplicar em tal. Então precisa tomar muito cuidado quando a gente fala, tem que levar a cultura ágil para a empresa, mas se você não pode aplicar, esse é o questionamento, tá? Não, é claro, né? São duas coisas diferentes. Deixa eu só comentar aqui que não é porque você não usa num ambiente de projeto de engenharia civil que tu não vai colocar agilidade. Por exemplo, mesmo que você tenha num ambiente super estável de engenharia civil e você precisa trabalhar a questão da parte digital, de responder rápido ao mercado, eu posso ter agilidade em todos os níveis. Só que, na hora que eu for fazer projetos que são extremamente estáveis, que eu não preciso de abordagens adaptativas, eu vou trabalhar as abordagens tradicionais. Mas mesmo em empresas de engenharia, né, eu preciso dessa adaptação, eu preciso responder rápido às mudanças de mercado, eu preciso adaptar os meus produtos e serviços, né, a essa revolução aí digital aí que está acontecendo, tá bom? Então, mas tem casos que não precisa. Para que eu vou? Vou fazer uma reforma de uma sala. Não faz sentido nenhum eu aplicar agilidade nesses projetos aí. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver quem mais quer falar. Deixa eu completar aí, Humberto. Pode falar. Beleza. Mosquim, também sou da engenharia civil, tá? Como formação. E, assim, é muito comum naqueles nossos cronogramas de 30 mil linhas, alguma coisa ficar escondida ali e a gente não saber exatamente o que está acontecendo. Isso é fatal. E esse tipo de ociosidade é que mata o nosso orçamento, né? Quando você consegue colocar algumas abordagens ágeis, pelo nível de transparência, você consegue identificar isso muito mais cedo. Então, você consegue eliminar muito retrabalho, consegue eliminar muito desperdício nesse contexto. Alguns anos atrás, eu tive conhecimento de uma empresa, uma construtora, que estava utilizando o Kanban junto aos seus fornecedores, aos seus terceiros, e fazia aquelas reuniões com uma certa regularidade. Ele conseguia ter uma dimensão cirúrgica do que estava acontecendo na obra. Então, ele sabia, por exemplo, que o cara não entrou na unidade X para fazer a parte de hidráulica. E com essa abordagem, ele conseguia diminuir bastante a entrega da obra com uma razoável economia do seu orçamento. Então, isso foi uma coisa real. E eu tentei trazer esse caso para poder apresentar, mas não me foi permitido, né? Motivos óbvios, né? Aquilo que está dando certo, a gente não espalha para a concorrência, tá certo? Mas, assim, o que o Norberto falou é exatamente isso. A gente tem uma caixinha de ferramentas aí e cabe a gente enxergar com olhos, né? Uns olhos, assim, com uma visão sistêmica, qual é o contexto da organização em termos de cultura, qual é o contexto em termos de restrições, de recursos, qual é o contexto do projeto e colocar as pecinhas certas para poder melhorar aquilo. Ok? Vai, Norberto. Legal, legal, excelente. Para você ver como é que... Eu tinha um ambiente fabril, prestava, acho que não tem ninguém aqui que chegou a trabalhar nesse projeto comigo, que eu prestava consultoria para a companhia de cimento Portland para isso, né? Que tinha o cimento Barroso, o cimento Alcântara, e eu prestava. E a gente tinha um projeto de TI, olha que é adaptação, né? Que a gente tinha um relatório de TI que a gente via as demandas de mercado, né? Era a produção puxada, e tudo que tinha de estoque, e a diretoria recebia esse relatório, que era, né, um relatório bem resumido de todas essas informações, e tomava a decisão diariamente do que ia produzir naquele dia. Eu vou produzir CP2, vou produzir CP3, para você ver que agilidade é tudo, né? Para ter uma produção puxada, né? Então, a gente tinha um relatório de gestão à vista que a gente pegava o que foi produzido na semana passada, os pedidos dos clientes, com o que a gente tinha de estoque, e 7 horas da manhã a diretoria tinha uma reunião que pegava esse relatório e tomava a decisão para aquele dia. Depois a Siminas comprou, o grupo Holcim,
Então, não é porque engenharia que não vai usar também. Eu acho que a gente precisa ser ágil, independente se é engenharia, se é TI, se é saúde, se é tudo, gente. Você vê o que aconteceu, o que está acontecendo agora, né? A gente está com a transformação digital aí, precisa ser ágil. A gente também mudou. Esse treinamento que eu estou botando para vocês ia custar R$ 1.500, ia ser um dia inteiro em São Paulo. A gente falou, pô, o pessoal está sem dinheiro, vamos fazer isso acontecer. Reduzimos por 1/3 do preço e colocamos já online, entendeu? Não tem jeito, cara. Então, imagina o pessoal lá, o pessoal da Cacau Show, Copenhague, cheio de ovo de Páscoa, tá todo mundo vendendo, adaptando o teu serviço, produto, falando que vai entregar agora na sua casa, ainda garante que está sem coronavírus. Então, gente, quem não tiver agilidade hoje está bem, está passando por muitos problemas aí no mercado, tá? Tatiana perguntou, esse framework BAN também passou pelo Business Agility, monitoramento da agilidade de negócio, né? Encontrado na área de tecnologias, de BPM, isso, no CBOC. Pergunto, por que lá o propósito também é monitoramento de atividade de negócio, monitoramento de desempenho, medição? Tatiana, eu não vou responder com precisão, se alguém conhecer aí com mais calma aí o BPM, pode dizer se o que você está falando, porque se você quiser explicar um pouquinho para a gente, eu consigo te apoiar, mas eu não sei te dizer se é a ideia aqui do Business Agility Management é adaptar o mais rápido possível os nossos produtos e serviços. Pode falar. Quem está falando aí? Deixa eu ver quem pediu para falar. Paulo, pode falar. Oi, Norberto. Acho que o Marco entrou aí para falar também. Vou deixar ele falar na primeira aí. Obrigado, Paulo. Eu não tinha nada específico. Achei muito interessante. E, a agilidade e a adaptabilidade é essencial, né? Se você for tratar o mesmo problema, por exemplo, na Coca-Cola e na Pepsi, você tem que tratá-lo de forma diferente dentro da corporação. Não ficou claro para mim qual realmente o ganho, porque assim, né, diversos frameworks, diversas metodologias, ferramentas, elas prometem, né, o Éden para todo mundo. Então, você citou a KR, você citou as melhores práticas, sem sombra de dúvida. Eu sei que em 1 hora, nesse espaço de tempo, seria impossível você colocar alguma coisa mais profunda. Mas como a gente faz isso, né? Citaram aqui o caso da engenharia civil, né? Existem empresas mais conservadoras, empresas mais ágeis ou menos conservadoras, né? Quando a gente fala em agilidade, ao final, quem está te contratando, ele quer produzir mais e gastar menos, ou seja, ele quer ganhar mais fazendo a mesma coisa. Então, enfim, eu gostaria que você, talvez, se você pudesse, talvez se expandir um pouco mais nesse tema aí, em 3 a 5 minutos, eu agradeceria. Tá. Então, anota o seguinte, o foco é esse aqui, ó. Que a gente tem que ter o foco é esse aqui. O que a gente ganha? Isso aqui, tudo que está aqui, ó. Esse framework garante para vocês todos esses itens aqui. Que você tenha foco nas pessoas, que você vai ter transparência em todos os níveis, porque os objetivos, quando a gente fala de OKR, uma parte ele é top-down e a outra é bottom-up. A nossa metodologia, não a nossa, né, que foi baseada na metodologia do Google, é nossa, porque a gente adaptou, né, a gente fala que mais ou menos 50% dos objetivos e resultados-chave vem de cima e metade vem de baixo. Então, a gente tem transparência. A gente tem inspeção constante, com isso a gente vai adaptar mais rapidamente as mudanças de mercado. A gente vai antecipar ROI, porque a gente vai focar no que importa e vai entregar o que é mais prioritário, vai entregar produtos e serviços que você pode aplicar naquele momento, né? E aqui eu já falei. E principalmente no Lean Thinking, quando você falou de entregas, qual o grande problema? Hoje em dia você tem rodando poucos pacotes, 4% dos teus pacotes dos teus projetos, 96% em espera. Nessa forma aqui, a gente vai ter a gente vai aumentar esse fluxo de entregas. A gente vai fazer com que esse fluxo de work in progress aumente e reduza a espera, porque a gente vai focar no que importa, o que é mais prioritário. Então, o ganho está aqui. Ó. Se você pegar cada um desses aqui, ó, eu consigo te provar que o framework que a gente montou vai trabalhar nesses itens aqui. Esse é o
o grande ganho. O mais legal, Norberto, tem coisas, tem o Safe, você pode usar o Safe, mas quem já usou o Safe? É complexo, é muito complexo. Esse framework ele é simples e objetivo, né? E não estou inventando a roda. Se tu pega o Safe, por exemplo, você tem a figura do ART, né? Que é o trainer lá do pacote de produtos. Você tem uma série de outros, né? De nomes que você chama aqui. Se você for olhar o framework que eu estou mostrando a vocês, eu não estou inventando nada. Aqui, eu vou pegar o framework aqui, ó, você verá que eu estou trabalhando com as pessoas que você já tem. O agilista da tua empresa, que é a pessoa mais experiente para escalar a agilidade. O business owner, que é a pessoa de negócio, que vai ser a voz da estratégia com a galera. O gerente de portfólio, você já tem isso na tua empresa. PMO, se você tiver, senão tem que ter alguém que faz esse trabalho. Gerente de projeto, quem usa Scrum, por exemplo, vai ter Scrum Master, Product Owner, time de desenvolvimento. Eu não estou reinventando a roda, entendeu? Eu estou só organizando frameworks e metodologias consagradas e transformando isso num framework que funciona, que está com uma sequência que vai apresentar resultado, não tem como não apresentar, entendeu? Eu posso falar que apresentou? Não, porque eu não tenho ainda ele implantado inteiro, mas quem tem alguns aí, não sei se já está Marcelo Neves, se já está a galera lá do escritório de exército do PMO do Exército lá de Brasília. Essa galera implementou portfólio. Por exemplo, a galera lá do PMO de Brasília está indo para fora apresentar o case deles. Marcelo Neves já apresentou o case deles em vários locais, entendeu? Então, é fato que isso dá resultado. Quem mais aí? Quem quer falar? Roberto, perfeito, perfeito. Eu vou te procurar para a gente aprofundar aí o entendimento, tá bom? Muito, muito interessante mesmo. Parabéns. Me pareceu realmente muito uma ferramenta, lógico, tendo o nível de compreensão adequado para aquilo que eu executo, a minha experiência. A gente vem a conversar, ok? Beleza, cara. Abraço. Paulo, tá contigo a bola aí. Pode falar. Oi, obrigado, Norberto. Não, rapidamente, não vou me estender, eu só queria voltar um pouquinho naquela discussão das paradas de engenharia. Eu também, assim como você, já trabalhei em grandes empresas da área de cimento, cigarros, e muitas vezes a gente tem paradas grandes, né, de dias, né, e dentro dessas paradas, às vezes, acontecem muitos imprevistos, né, como em qualquer parada, manutenção, até projeto. Então, só contribuindo aí algumas experiências que eu já tive, a questão de você, não que você vai aplicar toda a metodologia, não que você vai aplicar uma metodologia ágil em algumas coisas, como você falou, não faz sentido, né? Até porque talvez você tenha um esforço até maior do que se não aplicar, mas o conhecimento da metodologia e o pensamento voltado para essa metodologia faz com que você saia de situações mais rapidamente. Por exemplo, paradas que você tem no meio do caminho você tem uma intercorrência que você não esperava. Então, se todo mundo está com aquele pensamento, todo mundo focado e tem esse entendimento, isso ajuda um pouco. Eu vi um pouco dessa diferença em algumas empresas, das pessoas saírem dessas situações um pouco mais rápido, um pouco mais de uma forma mais estruturada, vamos dizer assim. E mostrar isso para a alta administração, né? Mostrar isso para dentro da empresa, colabora com a metodologia ágil, mesmo que você não aplique. Esse é meu ponto. Mesmo que você não esteja aplicando ela diretamente nessa parada ou nesse projeto, mas mostra que você está engajado e você está junto com a empresa. Pô, bacana, excelente. Até bati palma para a tua explicação, Paulo. É isso mesmo, né? Primeira coisa é mindset, que você colocou, é muito bom. O mindset tem que vir lá de cima. Não adianta eu estar oferecendo, já te passo a palavra já, tá, Marião? Não adianta eu estar oferecendo um produto, serviço ao meu cliente que ele não quer mais. Não adianta, eu preciso adaptar o meu produto e serviço para a nova realidade. Isso é mindset, pode ser em qualquer área. Então, o mindset vai te ajudar, não vai ter medo de errar. Vamos lançar produto, que nem eu aqui, entendeu? Na minha metodologia, eu tenho 6 livros, cara. Eu tenho a maioria sob gerenciamento de portfólio. Minha metodologia de gerenciamento de portfólio é consagrada. Mas eu falei, não, eu quero também adaptar a minha metodologia de gerenciamento de portfólio para agilidade e para lean thinking, porque a gente precisa não pode perder o time, entendeu? A gente não pode perder o time. O pessoal que está com o ovo parado, o ovo de Páscoa parado, a Páscoa é semana que vem, o cara vende agora, vai calhar tudo.
Entendeu? Então não tem jeito. Beleza, boa. Se quiser comentar, Mário, tá contigo aí, pode falar. Oi, Norberto. Parabéns aí pela tua apresentação até aqui. Eu acho que foi muito esclarecedora. Eu queria pedir, se possível, que você reforçasse um pouco a abordagem, a estratégia de medição de valor entregue pelos pacotes dos projetos e pelos projetos em si. Porque, segundo a tua metodologia, essa medição, na verdade, o registro desse valor, né, do que é, de fato, entregue como valor nos pacotes, nos projetos, isso constitui a base principal daquilo que vai te possibilitar criar ali na tua metodologia a fila, né, dos projetos, a priorização desses projetos e, do ponto de vista do PMO ágil e do portfólio ágil também, a combinação de pacotes que sejam comuns entre projetos, né, para você também ter essa fila de pacotes a serem vistos. Então, como é que é a tua abordagem para a medição de valor do que é entregue nos pacotes e nos projetos? Excelente pergunta, né? Como é que funciona no método tradicional, né? Se pegar aqui, não sei se... Acho que não vi Carlos Magno aqui, ou Luiz. Por exemplo, eles estavam fazendo um projeto, se não me engano, para a Petrobras, e aí pegavam, né, tipo uma IAP, e colocavam os benefícios que a empresa esperava com os projetos. E criavam uma IAP e iam medindo. Cada projeto tem seu objetivo. Com esse projeto aqui, eu quero aumentar o meu faturamento em 2%, né, até final do ano. Esse projeto aqui, eu quero aumentar, né, a satisfação do meu cliente em 5% até meados do ano, né? Então, essa é a abordagem tradicional. Aqui, ó, por que a gente nunca perde o foco? Porque a gente está trabalhando nos OKRs, nos objetivos e resultados chaves, que são estabelecidos em comum acordo com a alta administração e vai decompondo. Então, vamos supor, eu usei OKR para Portfólio Expert esse ano, para o grupo Portfólio X e Game of Thrones. Está ali atrás, os dois aqui, eu estou em casa, né, no meu escritóriozinho aqui, tem a Game of Thrones, Portfólio X está ali atrás, tá bom? Eu usei para a gente. Então, por exemplo, a gente falou o seguinte, que a gente quer aumentar o estratégico, né? Aumentar a nossa participação nas redes sociais, que é muito baixa ainda, tá? Isso era o estratégico. E foi descendo. Para a área de marketing aí, o que a gente estabeleceu? Números de publicações, números de postagens. Então, a gente começa a ter o resultado, né, focado em todas as áreas. Então, eu tenho resultados chaves para a área de marketing, eu tenho resultados chaves para a área de TI, eu tenho resultados chaves para a área de engenharia, seja lá o que for. Então, a medição é automática, a medição é feita aqui, ó. A cada semana, o que vai acontecer? A nível estratégico aqui, né? Os gerentes vão se reunir com as suas equipes e vão ver o avanço. Você tinha que ter feito 30 publicações esse mês. Fez. Quanto você disse? Por que não fez? Você tinha que aumentar o número de visualizações em 500 horas. Foi ou não foi? Por que não foi? Entendeu? Isso aqui em cima. Aqui embaixo, a gente vai trabalhar continuamente esses relatórios de desempenho. Aqui, né, em termos de projetos, os pacotes de trabalho, os gráficos burn down, os gráficos burn up. Eu fiz aqui, porque eu não consigo mostrar aqui agora, mas eu fiz o capítulo do livro semana, então você vai estar acompanhando também com as reuniões semanais, o que esse pacote, né, contribuía para os resultados chaves, para os objetivos, o que contribuiu efetivamente, tá bom? Isso a nível de múltiplos projetos. Então, aqui a gente vai acompanhar a nível de múltiplos projetos. Aqui a gente vai acompanhar a nível de resultado da empresa como um todo. E aqui embaixo, que eu não detalhei, porque não é o meu foco aqui, né, você vai fazer da forma que você faz normal, na tua abordagem tradicional, com os relatórios de acompanhamento de projeto e nos relatórios se estiver usando os Scrum lá, nos relatórios de daily meeting, nos burn down, burn up e nos kanbans que você for usar também, entendeu? Então, Mário, fica muito claro porque
a gente vai trabalhar os objetivos e resultados chaves. A gente não vai perder o foco nunca. Cada área vai ter o seu objetivo e seu resultado chaves que vai. E o projeto, ele vai ter que dizer, esse projeto, como é que eu chego nesse resultado chave? Esse projeto aqui contribui para esse resultado chave. E a gente vai acompanhar se o resultado está chegando ou não, se o projeto está alcançando. Tá? Tem que detalhar um pouquinho isso aqui. Tá? Nosso curso de OKR eu mostro com mais tranquilidade isso que eu estou mostrando aqui. Tá? Por isso que eu estou falando. No nosso curso, qual a proposta que a gente está dando? Ninguém precisa ficar de fora. Né? R$440 dividido em 3 vezes, 12 vezes, aí, a galera consegue fazer. Não tem jeito. Vai lá e faz gratuito. A gente vai fazer o mentoring e tem um curso gravado que eu mostro em detalhes como é que faz isso. Entendeu? Então, o acompanhamento é muito claro, porque não tem meio termo. Quando a gente fala de resultado-chave, não é algo abstrato. O cliente gostou, não existe isso. Né? Vai ter que ter alguma coisa que vai provar que o cliente gostou. Tá? Mais alguém aí? Mário quer comentar alguma coisa? Não sei se eu respondi. Paulo, quer falar mais alguma coisa? Mário? Não, tá legal, Norberto. Tá legal. Respondeu muito bem. Obrigado. Paulo, mais alguma coisa? Não, Norberto, obrigado aí novamente. Não, obrigado novamente. Bom te reencontrar aí. Eu que agradeço aí. Se vê se tem mais alguma pergunta aqui no bate-papo. Perdão, mas tem um curso. Obrigado, querido Norberto, que ele saiu, né? Bastante objetivo e totalmente aderente ao cenário organizacional. Como ambiente de negócio e organização pública, o desafio para mim seria a equipe necessária para tocar. Fica a gestão propor no livro caminhos iniciais para aqueles que tiverem patrocínio, mas não a equipe do tamanho desejado. Assim, eu sei que é um desafio, Tatiana. A gente trabalhou aqui, tem vários, Mário também, Gislaine, trabalhou com órgãos públicos, é um desafio, mas consegue fazer. Você pega, por exemplo, lá o INEP, lá com a galera que tem agilidade na veia lá. Então, o pessoal trabalha muito bem a questão de agilidade no órgão público, tá? Quem mais? Mais alguma pergunta? Walter, obrigado por compartilhar aí. Muito bom. Então, pessoal, se ninguém tiver uma pergunta, mais alguma pergunta, eu agradeço aí a participação de vocês. Esse webinar vai ficar gravado, tá? Se inscrevam lá nos nossos canais do YouTube, nas redes sociais, né? Facebook, Instagram. E aí, quem quiser olhar de novo lá depois o webinar gravado, eu vou passar o link para todo mundo que se inscreveu. A gente teve 185 inscritos, né? Mas aquela velha história, grátis. Né? A gente teve um pico aí de 50 e poucas pessoas, mas a gente chegou a 1/3 das pessoas inscritas aí. Legal. Obrigado aí, galera, pela participação de vocês. Agradeço aí. Fiquem com Deus e sucesso nos projetos de vocês. Quem quiser se inscrever no nosso curso, está aí também os links, tá? A gente colocou aí os links nas redes sociais, os links, e vocês vão receber por e-mail também os links para se inscrever no curso lá, né? Podendo pagar, né? Para quem não puder, vai lá e paga. Quem não puder, vai se inscreve gratuitamente, que também vai fazer. Não vamos deixar ninguém de fora nessa iniciativa, tá bom? Se alguém quiser falar aí, também está aberto o microfone, pode falar. Obrigada, Norberto. Excelente, hein? Parabéns. Obrigado, Gis. Obrigado mesmo. Só agradecer novamente, Norberto. Obrigado aí, até a próxima. Fala, Marcelo. Obrigado. Obrigado, Norberto. Até mais. Obrigado. Valeu, Norberto. Muito obrigado. Foi ótima aí a tua apresentação. Mas eu quero conversar contigo. Queria conversar também com o Rob. Na eventual participação de vocês na aula que eu vou dar semana que vem, Beleza. lá em Foz do Iguaçu. Tá? Beleza. Mas, se eu tiver, conta muito comigo. obrigado. Ótima iniciativa aí da Portfólio Expert. Vamos nos falar, tá? Beleza, Mário. Obrigado, cara. Fica com Deus. Abração. Entre em contato mais tarde, Mário. Valeu? Tá bom. Entro sim. Norberto, muito bom. Obrigado a todos aí. Um abraço. Obrigado, Robin. Abraço, cara. Obrigado pela participação aí. Tamo junto. Norberto Mosquinho, obrigado aí. Muito bom. Obrigado, Mosquinho. Um abraço, cara.
Galera, alguém quer falar mais alguma coisa? Senão eu vou finalizar aqui, tá? Obrigado a vocês. Vou finalizar a gravação aqui. Interromper compartilhamento.